A representação do espaço geográfico à sua volta sempre fez parte dos interesses dos seres humanos, relacionados com a necessidade de delimitar territórios, de explorar, de registrar e de conhecer novos locais. Dos mapas antigos até os mapas digitais, ocorreu um longo desenvolvimento tecnológico das representações. Inicialmente, as representações feitas por civilizações antigas envolviam áreas referentes ao espaço de convivência. Os primeiros registros foram feitos em materiais diversos como pedra, argila, madeira e até metal. Por volta do século II, começaram a ser utilizados o papiro, um tipo de papel originado de uma planta, e o pergaminho, substrato derivado da pele de ovelha. Neste contexto, surge a cartografia, área de estudo que incorpora um conjunto de técnicas e de conhecimentos científicos e artísticos, responsável pela representação gráfica da superfície terrestre, tendo o mapa como produto final. Hoje em dia, a cartografia está mais moderna e precisa, em função de novas tecnologias incorporadas como o uso de fotografias aéreas, imagens de satélites e de drones. Quando você indica as direções para uma pessoa chegar a um determinado lugar, quais expressões são utilizadas? Logo ali à direita, siga em frente, vire à esquerda, entre outras, não é? Essas expressões representam uma possibilidade de orientar as pessoas no espaço geográfico e geralmente estão ligadas a um ponto de referência. No entanto, se o ponto de referência for alterado, as direções indicadas também serão mudadas e alguns profissionais precisam ter referências e direções precisas para desempenhar seu trabalho de forma eficiente e segura. Uma das formas mais antigas de se orientar no espaço geográfico sem o uso de instrumentos teve início com a observação do céu e a posição do Sol, da Lua e das constelações. A partir da observação dos astros, foi possível determinar as direções sem pontos fixos de referência na Terra. Isso possibilitou a orientação em qualquer parte da superfície terrestre. Com base na observação da posição do Sol ao longo do dia, foram determinados os pontos cardeais, considerando o movimento aparente do Sol, que nada mais é quando o Sol dá a impressão de que ele gira em torno da Terra, quando na verdade é a Terra que gira em torno do Sol. Para que seja possível se orientar por ele, estende-se o braço direito para o lado onde ele surge, determinando a direção leste ou nascente. Já o braço esquerdo direciona-se para o lado onde o Sol se põe, determinando assim a direção oeste ou poente. À frente está a direção norte e às costas a direção sul. Ao fazer os movimentos indicados na imagem, é possível ter uma noção aproximada de onde estão os pontos cardeais, independentemente do local em que você esteja. Basta estender o braço direito na direção que o Sol nasce. Rosa dos ventos e a bússola. A rosa dos ventos é uma figura que reúne os pontos cardeais determinados pela observação do Sol e pelos pontos colaterais, que ficam entre as duas direções cardeais. A rosa dos ventos é utilizada na orientação do espaço geográfico. Ela integra um dos instrumentos mais antigos utilizados para a orientação. Já a bússola foi criada pelos chineses por volta do século I e se tornou um importante instrumento na época das grandes navegações no século XV. Trata-se de um instrumento com uma agulha imantada que gira livremente sobre o eixo e se mantém alinhada na direção norte-sul, atraída pelo magnetismo da Terra. Isso permite que quem estiver utilizando-a possa identificar o norte. A presença da rosa dos ventos facilita a localização dos demais pontos. Rosa dos ventos e os pontos cardeais.
Tomando o nascer do Sol e o pôr do Sol, foram criados os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul, mas eles podem ser indicados conforme a representação a seguir. Leste, oriente, que significa nascente. Ocidente, significa oeste, que também pode ser chamado de poente. Norte, setentrional ou boreal. Sul, meridional ou austral. A bússola e os polos magnéticos. O planeta atua como um grande ímã e tem um polo norte magnético. Ele é capaz de atrair metais e por isso a agulha da bússola aponta sempre para o norte. No entanto, a Terra também tem um polo setentrional do planeta, que é o polo geográfico. Localização no espaço geográfico, os paralelos e os meridianos. Para identificar localidades, é comum utilizarmos as direções e os pontos de referências. No entanto, a localização do espaço mundial é feita de forma precisa por meio de um sistema denominado coordenadas geográficas. A localização de um ponto qualquer na superfície terrestre é feita graças a um conjunto de linhas imaginárias. Elas são traçadas nos mapas e nos globos para facilitar a localização de qualquer ponto no planeta. Mas é importante destacar que as linhas são imaginárias, não existem fisicamente. Elas são chamadas de paralelos e meridianos, cujo cruzamento indica um ponto específico. Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circundam o planeta. São indicados por graus, a partir do paralelo principal, que é a linha do Equador. Ela divide o planeta em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul. Além do Equador, outros paralelos importantes são o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, e o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, no hemisfério norte. Os meridianos são linhas imaginárias verticais que ligam o Polo Norte ao Polo Sul, medidos em graus a partir do meridiano central, chamado de meridiano de Greenwich. O meridiano principal divide o planeta em dois hemisférios, hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. O sistema de coordenadas geográficas oferece uma localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre, por meio do cruzamento dos paralelos e dos meridianos. Os paralelos são medidos em latitude, que variam de 0 a 90 norte ou sul. Assim, a latitude é a distância de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Os pontos situados no mesmo paralelo têm a mesma latitude. Os meridianos são medidos em longitude, que variam de 180 graus leste ou oeste. Assim, a latitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Os pontos situados no mesmo meridiano têm a mesma longitude.